Oi, eu sou a Brenda E eu sou o Arthur. e hoje nós vamos falar sobre a nossa TBR do mês de novembro. Oi, gente! Antes de mais nada, quero pedir a vocês para deixar aquela curtida, o comentário e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Eu tenho a sorte de ter um companheiro que também é leitor, que além de passar pano para minhas compras, de livro, ele também divide essa paixão comigo e faz algumas leituras junto comigo. A gente já tem um projeto onde a gente lê um livro todos os meses e é um momento muito legal porque a gente sempre para ali, algumas horas do dia para fazer aquela leitura juntos e ter aquela troca de experiência e debater aquela leitura. Foi um projeto super bacana que a gente criou, que estimulou a leitura. Eu consegui ler muito mais esse ano, fiquei muito mais empolgado para a leitura, ler em conjunto, a gente lê junto, do começo ao fim, para nos mesmos pontos e debate sempre sobre o que a gente está lendo, o que a gente está achando do livro. Foi muito bom, muito prazeroso e estimulante. Então, esse mês a gente resolveu trocar as TBRs. Eu vou fazer a TBR dele. E eu faço a TBR dela. A gente separou mais ou menos ali 2.000 páginas. Então a gente dividiu os livros dentro dessas 2.000 páginas, porque é algo confortável pra gente, no caso é algo que a gente já costuma ler dentro daquele mês. Para iniciar, o nosso livro em conjunto, do nosso projeto desse mês, é o livro Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben. Esse a gente vai ler junto, vai ser o nosso primeiro contato com o autor e estamos muito ansiosos para conhecer a escrita dele. A gente já viu a adaptação que tem na Netflix, que é de um outro livro do autor, que foi o Não Fale com Estranhos, e a gente gostou muito da adaptação. A gente até tem esse livro aqui na estante também, que a gente comprou em uma promoção, mas o primeiro contato mesmo da gente vai ser com o livro da leitura do mês. Para iniciar aí a TBR, o primeiro livro que eu escolhi para o Arthur ler foi O Fabulosa Casa com Pernas. Esse aqui foi um dos meus favoritos do ano, com toda certeza, acredito que ele vai entrar sim no meu top 10 de leituras aí do ano. E é um livro muito rapidinho de ler, tem várias ilustrações que deixa a leitura ainda mais dinâmica. Então, para essa TBR, eu escolhi esse livro aqui porque eu quero muito também que o Arthur conheça essa história que eu tanto gostei de ler esse ano. Já tem vídeos aqui que eu falei um pouquinho mais sobre esse livro, então eu vou deixar linkado nos cards. Então vamos lá, minha primeira indicação vai ser um livro que ela estava muito a fim de ler. Ela estava falando muito desse livro, falou muito em vídeos também, que é Achados e Perdidos, do Stephen King. Eu ainda não comecei a trilogia Bill Rogers, eu ainda não li nenhum dessa trilogia, mas escolhi esse porque ela estava muito a fim de ler. Esse livro, na realidade, já era para ter sido lido lá no mês de setembro, porque eu já falei muito aqui, eu favoritei o Mr. Mercedes, que é o primeiro livro dessa trilogia. Eu amei de verdade essa história e eu tava doida mesmo para continuar. Mas acabou que eu tava adiando e... Chegou a hora. O segundo livro que eu escolhi para o Arthur ler no mês de novembro foi o livro Flores para Algernon, que eu li no ano passado. É um livro que está disponível no Kindle Unlimited e eu amei demais fazer essa leitura. Não foi um livro assim favoritado, mas é uma leitura muito sensível e muito bacana que o Arthur ele sempre teve vontade. Todas as vezes ele pegava no Kindle Unlimited, sempre não dava tempo, mas de fato, sobre todos os livros aqui, chegou a hora para ele fazer essa leitura. Essa é uma vingança, né? A maioria dos livros que eu escolhi foi Agora Vai. Esse livro também foi um desses. O próximo livro que eu vou indicar segue esse mesmo pensamento, tá? Eu, no máximo, fiz o seguinte. Eu escolhi livros que estavam parados, que ela estava muito ansiosa para ler, e pensei também em separar em alguns gêneros para não ficar batido, ficar lendo o mesmo gênero. Então, o próximo livro que eu escolhi foi Piranesi, da Susanna Clarke. Esse livro, ela estava louca para ter esse livro na estante. A gente conseguiu ele na Prime. Ela, toda vez que vê esse livro, ela diz que quer ler. Então agora chegou a hora.
É outro livro que já entrou e saiu da minha TBR várias vezes. E sempre que eu vou montar, né, minha TBR, porque eu escolho ali alguns livros que eu tô com vontade de fazer a leitura dentro daquele mês, esse daí já entrou e todas as vezes eu ia perguntar, qual livro eu encaixo aqui? O Arthur falava, bota Piranesi. Mas, Tão curtinho, né? Ela lê isso aqui rapidinho, acredito eu. mas assim, sempre acabava eu não conseguindo fazer essa leitura e agora vai. Então vamos lá. E óbvio que também não poderia deixar de ter um Stephen King na lista do Arthur. Eu fiquei muito na dúvida de qual livro colocar. Eu pensei sim em colocar o Mr. Mercedes, mas eu acho que já estamos em novembro e abrir uma trilogia agora. Eu fiquei com dó dele abrir uma trilogia. Por favor, né? Então, um livro que eu também super amei, do King, e eu sempre dizia a ele que ele ia gostar, até porque o Arthur não é tão assim de ler contos, foi O Escuridão Total Sem Estrelas. É um livro que tem 4 novelas, você consegue ler bem rapidinho, essa edição é linda e a diagramação dela é muito boa. Então, apesar desse livro ter quase 400 páginas, você lê ele bem rapidinho. O meu próximo livro, ele acabou de ser indicado para o Prêmio Jabuti. É uma distopia nacional, certo? De afrofuturismo. E é o Último Ancestral, de Ale Santos. Algumas das indicações aqui, eu não li ainda. Acho que todos que eu indiquei para ela eu ainda não li. Vai ser uma experiência de conhecimento. Eu quero ver o que é que ela vai sentir. E também, como eu falei nos anteriores, foi por vontade mesmo. Ela comentava muito e eu escolhi os livros que ela mais comentava. Esse é um livro também que eu queria muito fazer a leitura ainda esse ano e agora ainda mais, pois que na realidade ele mesmo me mostrou que ele tinha sido indicado pelo Prêmio Jabuti e também por estar vindo uma adaptação aí. Então é um livro que eu estava muito empolgada para fazer essa leitura. Então, super ele acertou nessa escolha. O Arthur, ele não tem tanto costume assim de ler HQ, graphic novel, mangá. Então, eu quis colocar um mangá nessa lista para poder ele também fazer essa leitura. Além de ser um mangá que eu amei ler e eu amo ler as histórias desse autor. Eu tenho lido bem mais HQs, né, esse ano, e eu até influenciei um pouco o Arthur. Então, esse ano ele começou, sim, a adicionar um pouco mais esse tipo, né, de literatura dentro das TBRs dele. Eu acredito que ano passado eu não li nenhum, né? É. Comecei esse ano. Isso. Então, foi justamente isso mesmo, porque é isso que acontece, tá? A gente tem essa troca, tem livros que o Arthur já leu, e assim que ele termina a leitura eu vou lá e faço, porque ele super amou, como também tem livros que ele lê e ele não gostou e eu tiro da minha lista de quero ler. O mangá em questão que eu escolhi para o Arthur ler esse mês foi o mangá Uzumaki, do autor Junji Ito. Esse daqui é um senhor calhamaço de mais de 660 páginas, porém é um mangá. Então, assim, eu li ele em mais ou menos 2 dias, porque você fica muito preso na história, tá? Eu amo o jeito que o Junji Ito, ele cria as histórias. Não é um terror, tá? Pra todo mundo, eu costumo muito dizer isso, porque ele é um terror mais cósmico, ele cria o desconforto em você de estar fazendo aquela leitura, mas é muito fora da caixinha. É uma coisa extremamente fora da caixinha, mas eu amei demais fazer e ler esse livro e tá aqui na lista para o Arthur ler esse mês. Vai ser minha primeira experiência com mangá, com a leitura de mangá. Eu li graphic novels, mas mangá, essa experiência de ser a leitura de cá para cá, essa é a primeira vez. E bora continuar no Japão, certo? Esse livro, eu escolhi ele na maldade mesmo, porque ele foi, ele voltou, ele foi, voltou, entrou na lista dos 28 antes dos 28, ele não foi lido ainda, então ele vai ser lido esse ano sim, e vai ser esse mês. Estou falando de Battle Royale, do
Eu vou deixar essa parte. Falando do Battle Royale do Koshu Takami. Esse livro é uma distopia, certo? A gente já marcou de ler várias vezes também. Mas, como a gente tem um livro físico, vai ser difícil nós dois lermos juntos. E ele parece ser muito legal, a edição física, porque ele tem mapa, a folha é gostosinha de ler, a edição é muito confortável. Então, alguém precisava ler primeiro. E como estava na lista dela de 28 antes de 28, ele vai ser lido esse ano. Quem viu aí o vídeo de ranqueando, né, meus não lidos da estante, viu que eu tinha colocado esse livro pro ano que vem, porque eu vou confessar que, assim, o tamanho dele me assustava muito. Era justamente pelo tamanho que a gente já botou e tirou aí da nossa lista. Era um livro, inclusive, que ele tem um pouco mais de 650 páginas, tá? A partir de 650, eu considero sim um calhamaço, apesar que a edição dele é bem confortável, como o Arthur falou, e ele tem muito respiro, tá? Eu chamo que o livro tem muito enter. Então, tem ali algumas divisões de capítulo, a diagramação é grande, então eu acredito que não vai ser tão demorado assim para fazer essa leitura. Então, bora lá encarar esse desafio no mês de novembro. Só para finalizar, eu quero deixar aqui também um outro livro que eu vou ler aí no mês de novembro também, apesar das nossas TBRs, né, que um ou outro aí escolheu, que é o livro Sexta-feira, 13 Contos de Horror Moderno. É um livro de contos, tá? De um autor pernambucano, que eu tive o prazer, inclusive, né, da gente encontrar ele e bater um papo pessoalmente, que foi, assim, super legal, super bacana. Então, eu recebi esse exemplar dele e vou ter o prazer de fazer essa leitura. E o Arthur também quer, né, ler esse livro, só não sabemos se vai dar para fazer agora em novembro. Mas também é um livro que nós dois vamos ler por conter contos do horror, do terror, e também com uma pegada regional, que é algo que a gente ama. E por o autor ser nordestino, vai ter aqui algumas lendas, né, de dentro da nossa cidade, que a gente está muito empolgado para fazer essa leitura. O lançamento foi no dia 31 de outubro e eu vou trazer mais detalhes ali dessa minha leitura lá pelo Instagram. Então já me segue aí para poder ficar de olho e acompanhar o que eu tô achando dos contos desse livro. Então foi isso. Essa daí vai ser a nossa lista, né, de leituras do mês de novembro. Eu tô bem empolgada para fazer essas leituras aí nesse mês de novembro, no penúltimo mês do ano. E eu espero que eu tenha acertado nas escolhas que eu fiz. Eu gostei sim, gostei das indicações, foram ótimas. Estou muito ansioso para começar a leitura e essas novas experiências, né, principalmente também com o mangá. Estou ansioso assim para terminar essas leituras e deixar depois a minha opinião aqui, mostrar minha opinião do que eu achei dessa TBR de novembro. Então, no final do mês, a gente traz como foi aí essa experiência de troca de TBR e o que a gente achou sobre esses livros. Mas deixa aqui nos comentários quais são os livros que vocês vão ler aí no mês de novembro e não esquece de deixar a curtida. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.